Jornais, especialistas, empresas, tem muita gente falando sobre um novo capítulo na crise dos containers. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, para falar um pouquinho disso, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá no início de 2020, quando a pandemia estourou. Naquela época, naquele momento, devido a muitos fechamentos, muitos lockdowns, várias fábricas interromperam, paralisaram suas atividades, ou até mesmo começaram a trabalhar com turnos reduzidos, assim como o comércio, serviços, várias atividades foram interrompidas. E aí, em virtude disso, a demanda e também a oferta por transporte caíram. E não é difícil imaginar por que isso aconteceu, A partir do momento que uma fábrica, que uma empresa, que um comércio para suas atividades, automaticamente ela vai diminuir sua demanda ou até mesmo suspender aquela demanda por transporte, seja para transportar os seus produtos acabados ou para comprar matérias-primas, insumos, etc. E logo em seguida veio também uma grande mudança nos hábitos de consumo. Muitas pessoas que consumiam fora de casa, desde alimentação, lazer, atividade física, passaram a consumir dentro de casa. Pessoas que trabalhavam em escritórios passaram a adotar o home office como prática. Muitas pessoas que tinham comércio ou trabalhavam em indústria sequer podiam ir trabalhar, E muitas pessoas também passaram a investir dentro de casa, fazer reformas, mudar de casa, procurar novos imóveis, começaram a comprar mais equipamentos eletrônicos porque estavam em casa e aí começaram a investir naquilo que viam necessidade por conta de ser consumido dentro de casa. Por outro lado, muitas pessoas passaram a ter mais dificuldades financeiras e também tiveram que adaptar seus hábitos de consumo, principalmente em questão aí de moradia e costumes alimentares. E essas mudanças muito bruscas, muito repentinas, geraram alterações nas cadeias produtivas. Muitas empresas que tinham um fluxo comum, normal, regular de produção, tiveram que alterar esse fluxo, seja porque a demanda diminuiu, seja porque a demanda aumentou. Muitas empresas que tinham estoque formado tiveram que perder o estoque ou tiveram o estoque parado por muito mais tempo porque não vendiam mais aquele produto. Outras empresas viram as demandas aumentarem, mas não tinham capacidade de produzir tudo aquilo que era demandado. E foi aí que as cadeias produtiva e logística começaram a se enroscar. Faltava matéria-prima para uns, sobrava para outros. Sobrava estoque para uns, faltava para outros. E paralelamente a isso também, os países começaram a priorizar o abastecimento do mercado interno, algo que é totalmente compreensível, porque um país tem que prezar, em primeiro lugar, pela sua população, pela sua sociedade, para depois pensar nos outros países, é um pensamento até um pouco lógico, e isso afetou ainda mais o comércio internacional. Um país que era dependente, por exemplo, da importação de um alimento, ou de um EPI, de um insumo químico, farmacêutico, hospitalar, principalmente naquele momento, ficou sem esses insumos justamente porque o país exportador estava abastecendo o seu mercado interno. Lá no início, o transporte marítimo ainda resistiu um pouco, mesmo com portos fechando, dificuldade para se atracar navios, resistiu um pouco. Isso porque os navios que foram embarcados antes dos fechamentos, dos lockdowns, muitos deles ainda estavam em rotas. Alguns transit times, que é o tempo de viagem de um navio, podem demorar até 60 dias. Então, antes dos fechamentos, muitos navios já estavam em rotas e conseguiram fazer suas entregas. Embora, como eu disse, demoravam a atracar, demoravam a descarregar, mas conseguiam, muitas das vezes, mesmo precisando às vezes até trocar de porto, conseguiam atracar e descarregar. Mas a partir do momento em que novos navios não conseguiam fazer carregamento de mercadoria e começar as rotas a fluir normalmente, aí é que a cadeia logística se rompeu. Se a gente pensar que 80% de tudo aquilo que a gente consome no mundo inteiro é transportado por via marítima, não fica difícil da gente pensar em como que essa mudança repentina das atividades das indústrias, do comércio, do serviço, as mudanças nos hábitos de consumo impactou nisso. Existe um fluxo contínuo de cargas e de navios pelo mundo.
costumo dizer que os navios são como os pontos de ônibus, né? Possuem um ponto inicial, origem, um ponto final, destino, e no meio do caminho ele vai parando de porto em porto, né, que seriam como os pontos deixando e recebendo cargas. E a partir do momento em que esse fluxo de cargas saindo e chegando dos países muda repentinamente, simplesmente passa a sobrar container em alguns países e a faltar container em outros. Vamos pegar exemplo aí, um país A que exportava muito um produto X e a demanda desse produto aumentou consideravelmente. Só que aí ele não tinha container lá posicionado para fazer o carregamento desses containers. Do outro lado, um país B que exportava o produto Y teve sua demanda muito reduzida, então sobraram containers lá naquele país. E para uma transportadora, para um agente marítimo, né, para uma companhia marítima, a gente chama de armador, fazer esse transporte de container vazio de um lugar para o outro custa muito dinheiro. E por mais que se faça essa mudança, com as mudanças dos hábitos, talvez essa mudança tenha que ser constante, né? Então, toda vez ele está tirando container vazio de um lugar para colocar no outro. Toda vez ele tem que fazer essa movimentação que sai muito cara. A gente chama isso de movimentação desordenada dos containers. Então os containers passaram a ser muito concorridos em alguns lugares. Fretes de algumas rotas internacionais que custavam $2.000 antes da pandemia alcançaram a incrível marca aí de $15.000 durante a pandemia. E, em compensação, né, a indústria que produz navios, que produz containers, não conseguiu acompanhar a crescente demanda para produzir mais navios, para produzir mais containers. São produtos que demoram a ficar prontos e, naquele momento, não tinha como atender. Países como o Brasil, por exemplo, foram seriamente afetados. O Brasil, por exemplo, corresponde a 1% só da movimentação mundial de containers. Isso é muito pouco e o Brasil não tem tanto poder de barganha para negociar frete junto aos armadores. E aí os armadores, nessa confusão toda, passaram a dar preferência para levar containers navios para as principais rotas mundiais, que são América do Norte, Europa, América do Norte, Sudeste Asiático e Europa, Sudeste Asiático. As commodities brasileiras não foram tão impactadas, apesar de terem sido, não foram tão impactadas, porque muitas vezes as commodities são carregadas em navios graneleiros, né? Seja um graneleiro líquido, como por exemplo, para o caso de petróleo ou de alguns óleos, seja graneleiro sólido, soja, milho, açúcar, enfim. São navios que não possuem container, mas sim um grande porão em que a carga é jogada lá a granel. Bom, essa confusão generalizada ainda persiste. E aí os próprios armadores e algumas organizações internacionais estavam prevendo uma retomada da normalidade a partir de 2023, né? Finalizando 2023 e iniciando 2024. Mas isso tem sido colocado em xeque novamente devido a novos acontecimentos. E são dois grandes acontecimentos. Um deles, os novos lockdowns na China, e o outro, a guerra entre Rússia e Ucrânia, que eu tenho falado tanto aqui. A China, ainda sob a política de Covid-0, tem implementado seguidos lockdowns. O mais recente aí, no coração econômico do país, Xangai, já há algumas semanas, por mais que a gente nessa semana tenha percebido alguns afrouxamentos, algumas flexibilizações, vai gerar impacto porque as cargas que foram embarcadas antes desse novo fechamento ainda estão em trânsito ou estão chegando, mas as cargas que deixaram de ser embarcadas ou que atrasaram o embarque justamente devido aos lockdowns vão atrasar para chegar. E isso vai possivelmente gerar um novo aumento do frete ou uma nova concorrência por containers, uma nova concorrência para conseguir espaço no navio e, consequentemente, isso pode aumentar o frete. Em relação à guerra da Rússia e Ucrânia, muitos impactos já estão sendo sentidos. Isso porque a guerra já passou de 2 meses, então não dá nem para a gente pensar em cargas que foram embarcadas antes da guerra e que ainda estariam em trânsito e que vão chegar ainda. Não, as cargas já foram embarcadas, já chegaram. O problema é um pouco maior porque os dois são grandes fornecedores ali de energia, de alimentos, de outros produtos também e muitas vezes não estão conseguindo sequer embarcar produtos, né? A Ucrânia porque está com muitos portos fechados, a Rússia porque tem sofrido sanções e muitos armadores sequer estão atracando seus navios lá na Rússia para embarcar as cargas russas
para o resto do mundo. Então, nesse sentido do conflito, os impactos já estão sendo mais perceptíveis e quanto tempo mais durar esse conflito, mais a gente vai sentir esses impactos. Impactos que já estão sendo percebidos, inclusive para os consumidores finais que vão até as prateleiras lá para comprar os seus produtos que estão ficando cada vez mais caros. E aí, a partir do momento em que as cadeias produtivas e logística voltavam a se ajustar para um longo processo ainda de retomada, né, devido aí às novas reaberturas de mercados, novas aberturas para turistas, isso faz com que os hábitos anteriores, né, os hábitos talvez normais de consumo fossem sendo retomados, toda a cadeia produtiva e logística ela vai seguindo também um processo de retomada. Mas novas intempéries foram surgindo, né? Exemplo, essas duas que eu citei, os novos lockdowns na China e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, enquanto problemas como esses forem surgindo, problemas que impactam diretamente o fluxo de comércio internacional forem acontecendo, a retomada vai ser ainda mais lenta. Um lado talvez positivo é que a partir do ano que vem, até final desse ano que vem, novos equipamentos serão disponibilizados no mercado, né? Isso talvez reduza um pouco o valor do frete, mas a gente ainda fica assim muito à deriva sem saber o que vai acontecer. Esperamos que as coisas retomem a normalidade, que conflitos não aconteçam mais, para que o fluxo comercial volte a acontecer de forma fluida, satisfatória e boa para todos.